De onde surgem as minhas ideias para escrever livros? Bom, eu geralmente me inspiro em situações do cotidiano para escrever os meus textos, mas muita coisa que eu escrevo também é ficção. Eu gosto de escrever pequenas crônicas que deixem uma lição, e essas crônicas eu coloco no Instagram. Tenho um livro no Wattpad com fragmentos de textos que eu escrevi. O livro A Garota Entre Nós, que está inacabado também no Wattpad, eu ouvi uma entrevista um dia de um rapaz que ele havia falado de um universo paralelo. Agora eu não me lembro o nome que ele deu a essa realidade virtual. Eu achei bem interessante essa proposta. E aí eu pensei, eu poderia fazer uma história sobre isso. E aí eu conto a história de uma jovem que encontra um diário antigo que a leva até a estação de trem e a leva a Elarion. Eu dei o nome de Elarion, que eu escolhi esse nome. E esse lugar seria como a Terra, sem ser alterada pela humanidade. E ela se apaixona por esse guardião do portal, que seria responsável por proteger o local de viajantes do tempo, porque havia um outro planeta que foi destruído pelos seres humanos. Então é meio Enemy Lovers, porque eles são inimigos, né, de certa maneira. Ele deveria proteger o local. E ela, no local, ela permanecendo lá, ela gera o desequilíbrio do planeta. Então ela tem que decidir se ela vai partir ou se ela vai ficar. Tem um outro livro, que é o Diálogos entre o Beija-Flor e a Rosa, que eu me inspiro um pouco no Zygmunt Bauman, que ele escreveu um livro chamado Amor Líquido, que fala das relações líquidas modernas. E eu pensei que eu poderia escrever um casal que vivesse em o mesmo ambiente, vive no mesmo condomínio, e eles não se falam, mas vão se conhecer pela internet. Como? Ele escreve crônicas e ela publica romances no Wattpad. Então, um conhece o outro a partir da leitura, até que um dia a vida se encarrega de que eles se conheçam. Só que ele tem uma questão, ele é médico da mãe dela, que está em câncer terminal. E aí ele deve escolher se essa questão ética, né? Médico-paciente não podem se envolver. Mas aí nesse livro eu debato a questão dos relacionamentos descartáveis. Então eu trabalho livros para crianças, como é o caso do Nino Grão de Areia, que queria ser um astro, que fala sobre autoestima. A Ana e o Jardim dos Sentimentos, que fala da importância de você falar dos seus sentimentos e que tudo bem não estar feliz o tempo inteiro. Para adolescentes, como é o caso de Tudo Sobre Ela, que fala sobre o cyberbullying. E são livros que eu me inspiro um pouco nas temáticas da realidade e tento promover uma reflexão. A literatura, ela não precisa ter essa função libertadora. É a escolha que eu fiz. Eu gosto de promover uma mudança na realidade. Ela pode ser uma ficção que tenha o interesse de promover o prazer pela leitura. E eu acho que às vezes as pessoas gostam do sonho e da possibilidade de alcançar uma realidade que elas não têm. Eu vim refletindo sobre isso. Porque no Tudo Sobre Ela, por exemplo, a personagem principal é uma personagem de periferia, que passa pelo cyberbullying. Só que ela consegue realizar os seus sonhos, porque eu mostro uma superação. Às vezes a realidade muito dura fica muito promove uma reflexão, mas gera um pouco uma dificuldade de ler, né? O texto muito triste. E eu acho que as pessoas precisam do sonho, da fantasia, precisam acreditar na possibilidade da redenção. E eu procuro colocar esses elementos nos meus livros. E assim é que eu acabo escrevendo. Escutando, me inspirando em histórias que eu escuto, me inspirando em temáticas da realidade, que são bem polêmicas, o que eu acho que posso mudar. Por exemplo,
No Entre Portais e Promessas, eu tenho essa temática sobre a ecologia, que eu acho que é bastante importante, a preservação do planeta. E aí fica a proposta de que vocês possam ler, conhecer os meus livros. Depois vocês me dão a opinião do que vocês acharam. Eu escrevo também sobre poemas, sobre poesia. Eu gosto bastante de escrever poesia desde pequena. Comecei a escrever com 7 anos de idade. Tchauzinho, até a próxima.